Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Política no Feminino. Neste espaço vamos mais uma vez privilegiar a análise no feminino. Passa aqui a redundância. Do meu lado direito hoje está a Conceição Vaz e a Ruth Michins. Boa noite e sejam bem-vindas. Boa noite. À minha esquerda, Maricel Capama e Josefa Lamberga. Boa noite e bem-vindas. Boa noite, Rosana. Como é que foi Muito a vossa obrigada. semana antes de entrarmos para os temas que vamos analisar? Foi boa. Foi uma semana muito produtiva, não é? Tivemos a fazer um media training, que foi interessante. Nota positiva. Alguém mais tem alguma coisa a destacar desta semana? Pelos vistos correu tudo bem. Ainda bem. Vamos então começar a análise hoje pelo tema da inauguração do Centro de Diagnóstico Laboratorial de Viana, que tem capacidade para processar 6.000 amostras dia. Assim, Angola vê reforçada a capacidade de testes da Covid-19 em massa. Trata-se do maior laboratório de biologia molecular e serologia do país, equipado com tecnologia de ponta, localizado na Zona Económica Especial e que custou aos cofres do Estado 7 milhões de dólares. Maricel, começo por ti. Podemos agora respirar de alívio ou ter algum alívio com a inauguração deste centro nesta quinta-feira? Podemos, sim, senhora Rosana. É com grande satisfação que acompanhamos a inauguração deste Centro de Diagnóstico de Biologia Molecular. 45 anos depois da nossa independência, é com bastante satisfação. E digo bastante satisfação porque, primeiro, mais uma vez, está mais do que claro e evidente a aposta do atual Executivo no setor social, especificamente no setor da saúde. Em segundo lugar, para a questão da Covid-19, é uma grande mais-valia. Por quê? Porque agora, se haviam muitas amostras à espera para serem testadas, com este laboratório que foi inaugurado, já a capacidade de testagem, quer dizer, é um pulo muito grande. Começamos em abril ou maio com 90 amostras dia. Hoje estamos a falar de um único laboratório com 6.000 exames que poderão ser efetuados no mesmo dia. Isto ajuda em grande medida a ultrapassarmos essa situação epidemiológica que o país está a viver, porque quando mais rápido nós pudermos diagnosticar, também mais facilmente nós podemos tratar. Hoje temos o laboratório de biologia molecular na província de Benguela, há este que foi inaugurado. Por aquilo que vimos na reportagem, também será inaugurado na província da Lunda Norte e na província do Ambo e na província do Ís. Isso é muito bom. Cada um desses laboratórios com 2.000 amostras a serem testadas. 3.000. 3.000 amostras a serem testadas. É uma grande mais-valia para o setor da saúde. E podemos dizer, pronto, ok, laboratório de biologia molecular para a Covid. Não, ele não é específico para a Covid. É aí onde reside o grande ganho para o nosso país. Por quê? Primeiro é que os laboratórios de biologia molecular hoje, o mundo aposta muito neles, porque têm uma grande resolução em termos de especificidade, não é? E de especificidade. E sensibilidade também. Por exemplo, hoje uma gestante, na 8ª semana de gestação, através do sangue já se pode determinar o sexo, saber do sexo do feto, através dos exames de biologia molecular. Os testes de DNA, que muitas das vezes as amostras eram colhidas no país, tinham que ser mandados para o exterior do país. Doravante já poderão ser feitos a nível do nosso próprio país. Há crianças, por exemplo, hoje acompanhamos muito, os pediatras relatam de crianças com intolerância à lactose, ao glúten. Esse laboratório também tem capacidades que é para fazer esse tipo de testes. Então, quer dizer, é uma grande mais-valia testar com alguma... para aquelas pessoas que têm o hábito de fazer um check-up regular,
ajuda. Já não precisam de sair do país e já podem fazer. Há muita, sim, há muito, ele tem uma grande mais-valia. Nós podemos detectar doenças cardiovasculares no estadio inicial, que é para podermos prevenir que situações piores aconteçam. Há diabetes, a obesidade, as doenças genéticas, como o síndrome de Down. Então, quer dizer que é mesmo uma grande mais-valia para o nosso país. Já regresso a ti, vou antes ouvir aqui a Conceição. A ministra Silvia Lutucuta diz que isto vai permitir aumentar os diagnósticos dos casos, os rastreios dos contactos e também testar em massa profissionais de saúde, de defesa e segurança. O que é que isso te parece? No que tem a ver com a apreciação do Covid, aumentar a capacidade de testagem instalada é seguramente um passo em direção à própria prevenção. Note que mesmo a gestão da crise pandémica, ela é bem sucedida quando mais se conhece, ou melhor se conhece, efetivamente, a incidência da doença na população. E com essa capacidade instalada, melhora a qualidade de dados e a qualidade de informações, portanto, relativamente à doença. Ou seja, numa altura em que nós desagravamos as medidas de isolamento, numa altura em que, efetivamente, vamos viver o pico, aproxima-se o pico da doença, com o alívio das medidas de isolamento. Ter uma capacidade maior, superior de testagem, é determinante para melhor precisão, para determinar melhor as ações, as decisões. Portanto, sobre esse aspecto, eu penso que ficamos muito contentes. Eu, em outros fóruns de debate, tenho estado repetidas vezes com os meus pares a referir esse aspecto, que é preciso, era necessário ter a qualidade da informação em relação à incidência da doença na sociedade e, portanto, fico muito satisfeita com, efetivamente, essa informação relativa ao aumento da capacidade instalada de testagem. Entretanto, questiono, tenho alguma reserva relativamente ao modelo que escolhemos para o aumento da capacidade instalada. Ao modelo como assim? Eu tenho alguma reserva em relação à questão da centralização. E temos falado isso em outros fóruns, todavia, portanto, o ter um modelo agora centralizado não dispensa que reforcemos a capacidade da rede sanitária de proximidade. Ou seja, é-me muito mais, penso eu, incisivo se potenciar a rede sanitária de proximidade municipais, comunais, para que o cidadão, assim como fazemos com o paludismo, o cidadão está a sentir-se mal, vai à rede mais próxima, consegue fazer o seu diagnóstico, a testagem e tem a informação do que se passa em função do seu estado, pode voltar para casa e sabe que está isolado. Ora, essa decisão, quanto mais próxima e facilita efetivamente que o cidadão tenha mais rápida, facilmente, sem trauma. Mas isso não iria implicar, Conceição, um investimento muito maior? Poderia, mas também seria mais sustentável. Seria mais sustentável. A centralização tem sempre muito constrangimento. Desde logo, alguma eventual não observância rigorosa dos processos, dos protocolos, depois começamos a observar com mais facilidade o quê? Trocas de dados, não é verdade? Porque há uma pressão maior sobre aquela unidade, pode ocorrer com alguma facilidade que os dados de análise do Joaquim passem para a Isabel, enfim, são situações que podem ocorrer quando há pressão numa centralização, portanto, de processo. Mas há outros elementos. Tem a ver com, efetivamente, a análise de outras variantes, antes de tomar a decisão de construir ou de fazer esse laboratório central. Por exemplo, eu fui buscar modelos análogos em realidades próximas à nossa, só para termos em contexto, não fazemos sempre aquela análise muito unidirecional. O que eu consegui foi da Índia, uma situação próxima, em que há laboratórios, soluções de laboratórios de testagem de Covid, mas de outras patologias, o caso do HIV, o caso da tuberculose, o caso da hepatite B e C, outras, que vão ao encontro da população. E tenho dados. São 4 vans, carrinhas. Cada uma das carrinhas custa $200 mil, dos dados que tenho. As 4 vans juntas prefazem um total de 9 mil testes dia. Repito, 9 mil testes dias. 4 vans.
Sim. Mas em que medida é que a Índia é um bom exemplo? Tu falas em proximidade. Proximidade porque é um país em proximidade desenvolvimento, é um país com problemas como o nosso, do ponto de A vista... Índia é só o país mais populoso É o mais do populoso, mundo, com mas todas também... as circunstâncias e características muito próprias de ser um país com uma grande densidade populacional. Daí estar a perguntar-te em que medida é que isto se assemelha à nossa realidade. Tem característica de um país em desenvolvimento, com problemas de esgoto, com problemas de habitações, com problemas de pobreza, com problemas desta natureza. Portanto, eu acho que aí há um Eu vou bocadinho deixar as colegas falarem, mas eu consigo fazer mais ou menos... disparidade em relação a Angola. Já te deixo Sim. responder e faz-me lembrar se efetivamente me esquecer de o fazer. Josefa, temos reforçado a capacidade de testes em massa. Agora, há aqui alguma situação que nos coloca numa situação de fragilidade, passa aqui a redundância, situação, numa condição de fragilidade quanto às medidas de prevenção, o reforço das medidas de prevenção à Covid-19, ou seja, a população de alguma forma pode tomar isto como algo em que vá agora relaxar, uma vez que já há um centro de diagnóstico que tem a capacidade reforçada para testes em massa? Primeiro, eu acho que não. Penso que não. É um laboratório, é mais um instrumento que, de facto, nos vai trazer a realidade do nosso estado serológico. Como é que nós estamos em termos de Covid. A maior capacidade de testagem são 7 mil, não é? São 7 não, mil. 6 mil testagens. Sendo um de biologia molecular, portanto, que é o RT-PCR e o outro serológico, mais 3 mil serológicos. São 6 mil. Hoje nós temos capacidade de cerca de 3 mil. Pronto, os números vêm aos poucos. Com este laboratório, nós vamos ter, de facto, a noção real do nível de epidemiologia em que nós estamos. Quantos somos, de facto? Quem tem, quem não tem? Assintomático, não assintomático? Para mim, embora tarde, por causa dos 45 anos de independência, eu acho que foi um investimento bem feito. É dos maiores, é dos melhores neste momento, porque poupa muito dinheiro. Vamos deixar... Os números não condizem com a realidade, porque o Estado não está a testar todo mundo. Hoje testa um grupo, amanhã testa outro grupo, depois testa outro grupo. Com este laboratório vai haver teste em massa e vamos começar a ver números a subir. Se ontem tivemos 115, 125, para a semana vamos começar a ouvir falar em 200, em 300 e em 1000. Porque, segundo o Ministério da Saúde, segundo a Comissão, nós estamos então na fase de pico. Estamos na fase de pico. Então, com este laboratório, vamos de facto saber que atingimos o pico. Mas, para mim, além de tudo isso, como já disse a minha doutora Maricel, este laboratório também vem nos poupar dinheiro por causa dos exames que se faz, não é, das recolhas que se fazem, que tem que ir para a África do Sul. Além de todos os exames que a Maricel falou, nós ainda, até o tecidozinho da próstata tem que ir para a África do Sul. Nós não fazemos isso aqui. E com muitos riscos. O tecido vai... Às vezes os resultados são inconclusivos. Por quê? Porque o material já chegou meio que deteriorado, meio que não sei o quê, e o resultado é inconclusivo. E às vezes esta recolha é feita a sangue frio. Está a ver o tempo? Então, para mim, esta é uma grande mais-valia. Outra grande mais-valia. Nós temos muitos jovens formados em Química. Muitos jovens que se formaram em Química, em Cuba, em outros sítios, no Brasil, e não têm emprego. Porque não tínhamos laboratórios. Não havia laboratórios, não há laboratórios. O nosso único laboratório é aquele laboratório central, onde se testava água e se fazia alguns exames. Então, muitos destes jovens foram obrigados... Não será por isso que seria uma boa ideia potenciar os hospitais com melhores laboratórios? Concordo plenamente. Este laboratório, de qualquer maneira, estes laboratórios, porque não será o único, vai, de facto, dar oportunidade a estes jovens que foram obrigados a ingressar para outras carreiras por não terem espaço, com todos os riscos. Foram obrigados a fazer cursos de informática, cursos sei lá de quê, para se adaptarem à vida, para poderem sobreviver. Com todos os riscos na promoção das carreiras,
porque não fazem parte daquele ciclo. Para mim é muito bem-vindo. Concordo que precisaríamos de outros laboratórios de proximidade, mas de certeza que seriam de pequena dimensão. Eu estou só a trazer uma outra visão. Estou a perceber, mas ali seriam de pequena, a mesma coisa, não é? Mas aí seriam de pequena dimensão, nunca da dimensão deste laboratório. Estou a falar de um texto, estou a falar de laboratórios que não só podem ir ao encontro, que são móveis, como têm uma capacidade de instalar testagem superior, quase dobra, compreende? Okay. Eu estou só a trazer aqui uma outra visão, porque eu penso que visões partilhadas acrescenta valor. Acrescenta? E, portanto, como acrescenta? Estou a falar de uma proposta que é significativamente mais económica, e com uma capacidade instalada que é superior. Concordo também plenamente. Na diversidade. Agora, é evidente, isso não retira também a capacidade da experimentação, atenção. Portanto, não é pelo fato de estou a propor um móvel, mas estou a querer... Busquei esse exemplo, mas haverão outras. O que eu quero dizer é isto. Poderão haver aqui outras soluções também que poderiam ser de maior nível de testagem, porque quando nos dizem 6 mil em contexto, em relação à demanda, à população, o que é que isso significa? Não é? A gente não sabe. Eu precisava de buscar um referencial, compreende? Certo. E neste meu exemplo, eu tenho um referencial, que tem uma proposta móvel, inclusive, que eu posso sair do Conde Cubango, posso ir para o norte, que está a perceber, ao encontro da população, resolução rápida, por dia 9 mil e claramente mais económica. Não é uma questão, eu não estou a pôr em causa a decisão. Em gestão dizemos que a melhor decisão, a pior é aquela que não é tomada. Certo. E numa gestão de crise, a pior decisão não é só... O tempo não é só dinheiro, o tempo é vida. Uma questão de crise pandémica. Então, eu não estou a pôr em questão a decisão. Mas até para ponderações futuras, trazemos aqui outros exemplos. O debate é mesmo isso. Portanto, eu trouxe esse exemplo para dizer que, eventualmente, pudéssemos ter outras propostas, outras variantes, com maior capacidade de testagem, não é verdade? Que nos impusessem menos logística e pressão e que, efetivamente, sempre teríamos os mesmos elementos sob o ponto de vista da experimentação laboratorial, portanto, abarcar mais, servir mesmo para a ciência, para estimular a técnica. Se não fosse o Covid, desculpa, se não fosse mesmo o Covid, falando eu traria até imagens, penso. Se não fosse o Covid, não tive, mesmo em termos móveis, há já um projeto do governo, não vem aqui, acho que calhar vou furar, não é? Há um projeto também de clínicas móveis que seria feito pelos caminhos de ferro de Benguela, percorreria aquela linha toda. Está tudo feito, mas o Covid nos veio travar. Portanto, essa ideia também dos laboratórios móveis é entrar, de facto, neste projeto. Maricel, vamos à questão que ficou por... Sim. Com a permissão da Gera Ruth Michins, que eu penso que a palavra seria dela, não é? A analogia entre a Índia e Angola. A Índia... Angola, fazer uma comparação, eu penso que neste momento não é assertivo. Por quê? Porque a Índia já está no mundo da indústria, primeiro, da indústria farmacêutica, há alguns anos. Esses meios que a minha colega refere aqui, a Índia fabrica. Então, logo, para o custo, para o uso interno, falamos de 200 e poucos mil dólares, mas para eu mandar vir, ou para o Estado angolano comprar da Índia para Angola, os valores já não serão esses. Eu penso que para a nossa realidade... de preços FOB, mas acrescenta alguma coisa para o CIF. Mas assim, para a nossa realidade, tanto, eu digo assim, eu insisto que há mais-valia na instalação deste laboratório, primeiro porque estamos a falar de 6 mil testes, ok. Mas não são apenas esses 6, porque as demais províncias que já citei também vão testar. Para além das províncias que citei, antes da instalação deste laboratório, o INI já estava a testar e vai continuar a testar. O Hospital Militar estava a testar, vai continuar a testar. A Clínica Girassol estava a testar, também vai continuar a testar. O Medical Center, o Hospital Provincial de Benguela, na ordem de mais de 20 mil testes dia. Se fizermos conta dessas unidades todas, estaríamos a falar de mais de 20 mil testes dia. Então, eu penso que não estamos mal. Agora, para já, eu penso que o maior investimento deve ser feito nas nossas unidades hospitalares, são os testes rápidos. Sim. São menos dispendiosos, mais fáceis de serem manuseados, porque um laboratório de medicina, de biologia molecular, eu falei no início da sensibilidade deste mesmo, do manuseio destes mesmos aparelhos. Nós vamos precisar
de fazer manutenções regulares, vamos precisar de ir dando formação, fazendo o refrescamento dos nossos técnicos. Como médica, Maricel, diz-me, estes carros de que a Conceição falou, móveis, garantem condições de biossegurança de nível 3 e 4, como tem, por exemplo, este centro de diagnóstico? Garantem segurança, sim, senhora, mas é assim, dependendo do tipo da amostra. Porque, eu digo assim, sensibilidade em medicina ou no laboratório é tudo. Há amostras que eu não posso manipulá-las ou manuseá-las de qualquer forma. Então, num edifício, físico, ou se no edifício, não é? Como é o caso de um laboratório fixo, de um imóvel, nós temos maior probabilidade de colher resultados da amostra. Olha, só para maior segurança. Eu vou interromper-vos. Vou interromper-vos porque não vimos ainda Ruth, queria que olhasses em primeiro lugar para esta questão que este laboratório traz, que não é só a testagem em massa, mas também o facto de ser fundamental para a formação de quadros. Exato, devo adiantar que de facto foi um bom investimento. O país fez o investimento em função da sua capacidade, porque há aqui dois fatores a considerar. É a capacidade econômica do país e os recursos humanos, ou o capital humano. Se o capital humano é diminuto, são poucos especialistas, temos que concentrá-los num espaço para podermos fazer as análises. Portanto, precisaremos sim de continuar a formar. É uma porta que se abre para outros profissionais, como já aqui foi bem dito, os químicos e outros profissionais, serem, digamos, dar a oportunidade para que possam inserir-se no mercado de trabalho, mas, sem dúvida, aqui é, de facto, o fator principal, é a capacidade de termos de fazer as análises e podermos reprogramar, reformular as medidas de contenção e também as medidas para que a população, no geral, em função do contexto, podermos sensibilizar as famílias para e fazermos naturalmente o tratamento. Portanto, todas as possibilidades devem ser vistas após um processo. Porque mal nós começamos a inaugurar, ou inauguramos precisamente ontem. Então, vamos ter que trabalhar neles e ver a capacidade, quais são outras questões que poderão surgir, mas, acima de tudo, vamos usar o que temos e, em função disso, vamos ter que redefinir, efetivamente, até que ponto poderemos reforçar os laboratórios das unidades hospitalares, que é extremamente importante, aumentar a capacidade de fazermos os testes rápidos e, naturalmente, fazer a articulação entre o laboratório central e os laboratórios das unidades hospitalares. Isso é que é o mais importante. Há outro aspecto também a considerar, que são as unidades particulares ou de privados. Exatamente. Muitas unidades privadas têm também pequenos laboratórios. Até estas unidades devem ser consideradas, ou eu diria, devem ser mapeadas, devidamente localizadas. O Ministério ou a Direção Provincial ou Municipal da Saúde deve conhecer quem está no seu meio, na sua área geográfica e também estarem inseridos no processo de controle e fiscalização das análises que são recolhidas, quer seja para o Covid, como qualquer outra doença. E a questão que te coloquei há pouco da formação de quadros? Naturalmente é o processo... É efetivamente importante? Importantíssimo, importantíssimo. Máquina é máquina, precisa de um profissional para trabalhar a máquina. E, naturalmente, acreditamos que o Ministério da Saúde tem isto no pacote de prioridades. A formação é prioritária. Por outro lado, também sabemos que os outros laboratórios nas províncias do Ambo, o IGE e Lunda Norte necessitarão exatamente de profissionais. O país também deve orgulhar-se, permita-me dizer, pelo facto de termos um angolano a liderar uma equipa de especialistas, um jovem promissor, e também devemos olhar para essa perspectiva como um elemento para incentivar outros jovens a lutarem e a definirem que é possível, nós conseguimos, nós podemos. Acreditamos, inclusive, eu particularmente acredito, que o país deve ter outros especialistas espalhados pelo universo, que devem estar a fazer coisas muito boas e preciosas para outros países, que devem ser cooptados novamente para que possam contribuir no desenvolvimento do país.
Obrigada. Passamos agora para o segundo tema. O Executivo atualizou na terça-feira as medidas de prevenção e controle de propagação da Covid-19, assim como as regras de funcionamento dos serviços públicos e privados, dos equipamentos sociais, durante a vigência da situação de calamidade pública, através do Decreto Presidencial 229/20, de 8 de setembro, por um período de 30 dias. Josefa, o que é que isto te diz? Para ti, quais foram as principais alterações deste decreto? Como dizia o Dr. Adão de Almeida, houve um aligeiramento. Houve um aligeiramento das medidas. Este aligeiramento, o que mais me chamou a atenção, o reinício das aulas, no dia 5 de outubro, com os pais meio que zangados, não muito favoráveis. A extensão o alargamento dos dias dos mercados, o dia dos mercados, depois também as farras, os bares, os cinemas e as igrejas. O que é que tu queres dizer com as farras? O que é que te chamou a atenção? O facto de se poder ir ao cinema, de se poder estar no restaurante até às 20, até depois das 20. Até às 22. Até às 22. Ou seja, estamos no restaurante ou nos bares, aqueles bares noturnos, não é? São as farras. E, porque me perdoem os meus conterrâneos, os meus angolanos, mas nós temos um problema muito sério em respeitar medidas. Nós temos um problema muito sério em respeitar, em obedecer. Eu não acredito que nós, agora, possamos começar a respeitar os horários. Vamos sim ir para o cinema, vamos sim ir para o restaurante até às 22, lá ficamos e direito para casa, não acredito. O único local que eu reconheço onde nós conseguimos ser um bocado mais disciplinados, mais respeitosos, mais cumpridores, são as igrejas. E estas são as que, nestas medidas de aligeiramento, foram menos aligeiradas. Eu compreendo, o doutor Adão de Almeida diz que não podemos ir abrir tudo, né, de uma só vez, nós temos que ir abrindo as fases e daí fica a impressão de que favorecemos uns e não outros, certo? No caso, favorecemos os mercados e os cinemas e os jogos de futebol, e tudo isso é possível, e não as igrejas. Mas, repito, não tenho nada contra, mas, repito, o único local onde nós conseguimos nos portar bem, baixar um bocadinho a crista, são as igrejas. Não tem outro local onde nós nos portamos bem. Portanto, eu não acredito, mas também, pronto, fico satisfeita, porque nós estamos no pico da pandemia e estamos com maior capacidade de análise. Cada vez que formos fazendo as nossas avaliações, cada vez que o Franco Mufinda for aparecendo com os números lá em cima, nós vamos começar a ter medo. Porque há alturas que a gente só funciona com a prática. Só funcionamos com a prática. E então a prática nos vai demonstrar se valeu este aligeiramento ou se não. Mas também é preciso ficar claro que se as coisas, o aligeiramento não funcionar, vamos fechar novamente. Porque vai ser necessário, é a nossa vida. Aqui não é tanto política, não é tanto o Estado, não é tanto o Executivo, não é. Somos nós. É, de facto, a nossa vida que está em jogo. E é uma frase todo dia de Franco Mufinda. A doença existe, ela mata. E é verdadeiro. Portanto, vamos ao campo de futebol, vamos respeitar o número que está estipulado, vamos usar máscara nos campos de futebol. Atenção que ainda não se pode ir às atividades desportivas, é só para treinos, não é? Só para treinos. Mesmo também... E as farras, como dizias, só em casa, só o domicílio e não mais com 15 pessoas. Os bares ficam abertos até às 22. E põe a música para as pessoas dançarem? Não brinca. Não. Porque os clubes de diversão noturna ainda estão proibidos de voltarem a abrir. Os restaurantes têm música. Há restaurantes que, sexta-feira, têm música ao vivo.
não vou citar nomes, passa publicidade, não sei, mas há restaurantes que às sextas-feiras têm música ao vivo. E as pessoas sempre aproveitam para dar um pé de dança e tem que ter atenção a isso. Conceição, quais foram para ti, na tua opinião, os grandes destaques deste decreto? Aqueles que permitem um maior ajuntamento e colocam em risco duas gerações distintas. A escola e depois as igrejas, quero pegar nestas duas. Note, eu nas abordagens que costumo ter em relação ao Covid, sou daquelas que costuma defender o não cruzar de mãos. E, portanto, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que, diante de uma ameaça, preservarmos-nos, em primeira instância, que foi o que o Executivo fez, e muito bem, mas logo em seguida, como não podemos ficar sempre em cavernas, nós precisamos de viver. E criamos mecanismos para tentar viver na medida do que for possível. Ora, em relação à escola, eu defendi e defendo que é preciso repensar o modelo da escola, mas é preciso ir à escola. É preciso ir à escola. Agora, como é evidente, vira a notícia de que as escolas irão reabrir, sem que a discussão acontecesse, ela é temerosa por si só. Mas a discussão seria a que nível, Conceição? Ainda que fosse de representação, mas esse tipo de discussão é pública, na dimensão que se pode entender, da representatividade ou não, mas ela é essencialmente pública. Deve ser, até para permitir que as pessoas se reencontrem nas decisões e possam participar. Porque nesse momento, o que é que quase todos os pais dizem? Meu filho perde um ano, mas não perde vida. Portanto, o que é que me parece que faltou aqui? Na discussão é apresentar as ideias macros do governo. O que é que percebemos? Lá está, tinham sempre que buscar analogias de outros pontos. Ao nível das escolas, algumas sociedades próximas às nossas, africanas, vou buscar novamente a Índia, de que não gostaram, porque são países... Foi uma questão de gostar ou não. Sim. São países desestruturados ou com deficiências estruturantes, foram buscar... modelos ao ar livre, por exemplo, escolas em formato aberto, combinados entre o presencial e o eletrônico, para permitir que não fiquem em casa as crianças, que absorvam sempre algum conhecimento. Portanto, há aqui vários desafios a nível da educação. O primeiro desafio é o conteúdo programado tem que ser adaptado, porque o tempo já não permite a manutenção do conteúdo previsto. Ninguém sabe o que aconteceu em relação a isto, eu desconheço. Depois tem a ver com o modelo da forma da formação que eu abordei há pouco. Qual seria? Fechado, aberto, uma vez por semana, duas? Não se sabe, não se abordou. Não, mas a ministra chegou a falar sobre isso. Foi clarificado. Foi. Isto foi apresentado, embora não com o detalhe, efetivamente, que nós poderíamos esperar como pais. Permita-me só continuar, se falou a ministra então perfeito. Outra questão tem a ver com as próprias escolas que nós temos. Se vamos utilizar as instalações que nós temos hoje, a nível do país, o que acontece em muitos países é a demarcação, não é? Há uma série de alteração dentro das próprias salas de aulas. Eu não sei se a ministra falou também sobre isso, eu não conheço também esse tipo de abordagem. Sim, já foram adaptadas também. Tudo isso, sair da água, que vai se abastecer água, enfim, mas... A ministra falou de que as aulas serão retomadas de modo gradual e serão realizadas de modo intercalado. O que se quer é que as crianças ou que os alunos estejam pelo menos entre 2 a 3 dias na escola, com distanciamento. As salas de aula não devem ter mais do que 30 alunos, vão ser distribuídos álcool gel e viseiras para os professores. E que se vai fazer o sistema de desdobramento que já se fazia anteriormente, não é? É preciso também ter a entrada, se calhar era necessário, o que tenho aqui quando cheguei, que é o túnel de desinfestação, por exemplo, para poder dar aos pais a maior segurança possível. Mas depois também eu penso que, embora estejamos num estado unitário e que as decisões têm que ser as mesmas, eu penso que nós vivemos em Angola situações muito distintas em relação ao Covid, como tentar tomar decisões uniformes é pouco assertivo, se me permitem, é pouco assertivo. Eu penso que, por uma situação ad hoc, temporária, devia-se permitir que as soluções fossem locais. Ou seja,
O que nós vivemos em Luanda não vive o BIE. Então, decisões do uniforme me parece pouco assertivo e nesse aspecto a medida não devia ser centralizada. Mas com relação à educação, desculpe, com relação à educação... E não falei da igreja. Não, a discussão vai continuar. Nós não podemos levar muito tempo nas nossas opiniões. Não tinha como não ser uniforme. Senão o ano letivo em Luanda ficaria engatado e o ano letivo no resto do país teria avançado. Não pedi que parassem. O modelo podia ser diferenciado. As decisões em relação a como voltar à escola podia ser diferenciado, adequado a cada província. Pronto, são questões que levantamos aqui, não vamos ao fundo, porque isso carece de discussão das várias partes, compreende. Mas aí os pais, de facto, teriam um grande papel. Ruth. Eu penso particularmente que o facto de ter sido alargado o período, digamos, para o mercado, para os restaurantes, incluindo já agora o desporto, a preparação física, isso não impede, não nos deve inibir de nós baixarmos a guarda. Quer dizer, nós precisamos de compreender que se nós não nos responsabilizarmos, se nós não formos rigorosos na implementação dessas medidas, no cumprimento das medidas, se nós não formos disciplinados, não vamos poder alcançar os resultados que pretendemos. As medidas foram, sim, muito bem decretadas, mas carece a intervenção, a responsabilização de todos. Qual é o aspecto que me chamou mais a atenção? Para além da educação, é o aspecto das instituições religiosas. Eu fiz a minha sondagem e verifiquei que, efetivamente, a Igreja está feliz por isso e penso que, olhando para a perspectiva do que é uma instituição religiosa, pensamos nós que elas poderão em muito dar-nos o apoio na sensibilização e na mobilização das famílias, porque foi bem dito aqui que todos nós nos vergamos quando estamos na igreja, obedecemos a oração, o que o padre dita, o que o pastor dita. E o próprio quem também deve compreender que a obediência é um dos pilares principais para que se alcance o sucesso. Então foi uma boa medida na tua opinião? Sem dúvida, foi uma boa medida. E gostaria aqui de realçar que se somos nós, Angola, embora sendo um Estado laico, mas somos uma população com cerca de 90% cristã, é uma razão bem aceitável para nós termos condutas mais positivas do que nós verificamos hoje ainda no mercado, por exemplo. Não se respeita no mercado e há um perigo iminente. Então, nós precisamos nos consciencializar que a prevenção e a redução dos números vai depender de cada um de nós. Cada um faz. Maricel, o que é que te pareceu o facto de doravante já não ser obrigatório usar a máscara no carro? Os automobilistas que estiverem sozinhos dentro das suas viaturas, né, viaturas particulares, já não precisam de usar a máscara. Isto tem até uma justificação do ponto de vista científico, não é? Vocês, como médicos, várias vezes alertaram para esta questão de... Não, porque não existe nenhuma justificação científica, nenhum artigo científico que relata a perigosidade de quem estiver dentro da viatura pessoal, uma viatura pessoal, sozinho, contrair ou não a Covid-19, porque é um meio com ar circulante, é a mesma pessoa que está dentro dessa mesma viatura, sem mais ninguém à volta, corre mais riscos de contrair a Covid-19 nos outros locais em contacto com outras pessoas do que dentro da sua própria viatura. Então eu penso que aí este recuo do Executivo nesta medida é um recuo acertado, não é? Eu penso que aqui o que aconteceu foi um bocadinho de excesso de zelo. Eu não condeno essa medida por ter sido tomada anteriormente, foi excesso de zelo. E é como tudo, a Covid-19 está-nos a ensinar todos os dias, nós temos dados novos, a ser um aprendizado, nós estamos a estudar. A Europa está todos os dias nisso, nos recuos e avanços. Sim, recuos e avanços. E então nós não podemos crucificar um Estado que nós temos estado a acompanhar, que tem estado a dar o melhor de si, com todos os erros e acertos, para evitar que Angola se transforme num caos, como nós vimos a Itália, a Espanha e muitos outros países. Então, eu penso que é uma medida acertada desse recuo que foi feito. Dizer também, Rosana, que
Falar da questão das aulas é importante, sim. Haviam vozes concordantes e há vozes concordantes e discordantes. Eu penso que o Executivo tomou a melhor medida. Abriu. Agora, depende da consciência de cada encarregado de educação levar ou não o seu filho à escola. Porque o pior de tudo seria... bom senso, de facto, aos pais e colaboração. Porque há pais que dizem, eu não me importo, eu vou criar condições suficientes para que os meus filhos vão à escola. Mas o pior de tudo é o meu filho perder o ano. Vejamos nós que estamos num país que a maioria da população angolana é jovem. Por ser jovem, nós temos que criar alguns critérios, por exemplo, de acesso aos concursos públicos para a aquisição do primeiro emprego. Nós taxamos a juventude dos 18 aos 35 anos de idade. Se eu, porventura, estiver no final da minha licenciatura e estou no final da minha licenciatura, é o ano em que eu tenho que defender a tese e começar a correr para o mercado de emprego. Um ano ou menos um ano faz alguma diferença, Rossana. E então eu penso que aí o Executivo tomou a melhor medida. Mas podemos perceber a inquietação dos pais? Também nós estamos solidários com a questão e também atendendo à realidade do nosso país. Por isso é que eu aqui neste particular digo que a medida foi bem tomada, é generalizada para todo o país, mas existem especificidades. Nós sabemos que temos escolas que não sei se vai ser possível retomarmos as aulas na mesma altura em que as demais escolas vão retomar. Porque tem problemas sérios. Nós ainda temos escolas de chapa. Nós temos escolas que não têm água. Neste momento, os administradores municipais, os diretores municipais e provinciais da educação estão todos imbuídos na criação de condições para que em tempo oportuno se possa recomeçar as aulas. Mas ainda assim eu acredito que um bom número de escolas não poderá acompanhar o mesmo passo que muitas, nas principais sedes e capitais de província, poderão reabrir. E nós estamos a criar aqui algum desequilíbrio, se há essa consciência. Essa pergunta é para todo o painel. Se não se vai criar assim algum desequilíbrio, faça o que estás a dizer, que há escolas que de facto não vão conseguir retomar Não, Rossana, é aulas. assim, eu penso que era necessário estipular uma data. Por quê? Porque isso fará, havendo um horizonte temporal, nós vamos correr um bocadinho mais com aquilo que são as condições básicas para que haja o reinício das aulas. Eu penso que havia essa necessidade. Conceição, qual é a tua opinião? E antes, mesmo só para reforçar o que vais dizer, ou pelo menos para analisares o que eu te vou colocar agora, que o sindicato, a ministra Luísa Grilo disse que as associações de pais, o sindicato dos professores e a associação do ensino particular, todos estiveram em consonância nesta questão do regresso às aulas. Mas o presidente do SINPROF diz que há escolas no país em que as crianças e os professores é que limpam as escolas, ou seja, não há empregados de limpeza. O que é que isso te diz? Nós temos uma realidade no país, mas eu costumo dizer que a nossa realidade não pode ser um campo de conforto. Ela deve ser mutável. Em minha perspectiva, o Covid para o país em desenvolvimento, de ser um mundo como o nosso, deve ser uma mola impulsionadora para a mudança. Devemos aproveitar para isso. Por isso mesmo que eu dizia no princípio que o dizer adiar até que haja vacina é um status quo. Portanto, eu penso que devemos fazer tudo para que possamos estudar. Agora, o fazer tudo é a grande incógnita. E note, não há método certo. Os grandes países, as grandes economias, os mais industrializados, tentaram um modelo, não deu certo, recuaram, tentaram outro, mas é preciso lutar e buscar o modelo certo. É preciso mitigar o risco de infecção às nossas crianças, aos nossos jovens. Isso se faz com permanente discussão e colheita, tanto de pensamento multidisciplinar. E embora eu não tenha muita informação da dinâmica da discussão ao nível do Executivo, eu tenho consciência que há essa concertação. Deve, se calhar, ser mais ousada, confesso. Deve ser mais ousada. Por isso é que quando às vezes digo, e há pouco falávamos da questão da saúde, e eu fui buscar mecanismos mais económicos, é porque os recursos são escassos. Mas quando dizes mais ousada, a discussão deve ser mais ousada, em que sentido? Se conseguimos poupar de um lado, nós conseguimos fazer melhores decisões para outro que mais necessitam. Portanto, é realmente buscar formas
de atender o nosso objetivo, investindo, mas buscar soluções que sejam adequadas. Se eu falar aqui, por exemplo, de comprarmos tablets para distribuir às crianças, que é uma coisa que nós já devíamos ter feito, está previsto em todos os programas do Executivo, que é a iniciação, a própria tecnologia. A educação digital, por Pois exemplo. é, portanto, não seria uma oportunidade, eu vou falar através da Índia. A Índia há 2 anos, não é 2 anos, 7 anos ou mais, Rosana, lançou um pequeno computadorzinho para estudante que custava na altura $30, se não estou em erro. Se nós economizarmos de um lado, não é economizar, é tomar decisões mais assertivas de um lado, conseguimos ter dinheiro para cobrir o outro lado que está a faltar. É só isso. É a qualidade da decisão que está em causa. E é isso que eu estou aqui a me questionar. Porque eu penso que é possível... E a ousadia está nesta qualidade Está nessa qualidade, por exemplo. Podíamos investir, porque pegar agora as escolas, melhorar, meter água, talvez levasse muito tempo e não conseguíssemos atender esse gap de tempo que nós temos. Mas é algo que se tem que se fazer, sim ou não? Tem que se fazer. Eu penso que o investimento que estamos a fazer ao nível do Covid deve ser estruturante. No sentido de que, pós-Covid, nós temos condições para continuar Mas arrancar as aulas... Melhor. Arrancar as aulas com umas escolas preparadas e as outras não arrancando porque, de facto, não há condições, há aqui um desequilíbrio ou não, Josefa? Há um desequilíbrio, e muito grande. O 5 de outubro é a data indicada. Para o secundário. Para o secundário. E, pelo menos para o secundário, que arranca 5 de outubro, as pessoas, a ministra, acho que há cerca de 1 mês e pouco, não é, convocou e pediu que a administração fosse trabalhar, os funcionários das escolas, os diretores, os professores, fossem trabalhar, não só para acertar os aspectos administrativos, mas também para ver a escola no seu todo. Ou seja, fazer as demarcações, colocar as carteiras como devem ser, tratar da água, tratar da limpeza, e o pouco que se tem, como disse bem aqui a Conceição, o pouco que se tem para se repartir. E a água é o fundamental. Eu ouvi, acho que foi ontem, se não estou em erro, professores a dizerem que nós já temos álcool em gel, já temos não sei o quê, já temos não sei as quantas, tudo bem. Mas o problema é que é a água. O mais importante é a água. E também o sabão. As escolas em professor é que leva o sabão. Como diz o outro, o sabão como é feito em Viana, então a gente é de menos, até porque hoje as nossas comunidades já aprenderam também a fabricar o sabão. O problema é ser as comunidades, não é? Deve ser a escola a providenciar isso. Mas pode até ser uma fonte de rendimento. A escola ir comprar o sabão produzido a nível das comunidades. Mas também, se quer que o seu filho vá à escola e não apanhe Covid, esteja de facto coisa, leva o sabão, leva o sabão. Mas para mim o maior handicap está na água. A água. Está mesmo na água. As cisternas, nós trabalhamos com cisternas, foi uma madre que estava a falar hoje sobre isso das escolas. Quando temos água corrente, mas quando não temos, temos as cisternas. Quantas escolas tem em Luanda? As cisternas que a EPAL tinha já para não cobrarem com determinado teto, fugiram do esquema e começaram a fazer aquilo que não estava estipulado. Será que isso vai funcionar com as escolas? Para mim, o meu grande problema está na água. E acho que o grande problema dos pais. O grande problema dos pais é a falta de água. Os miúdos usam as casas de banho. Os miúdos que depois da casa de banho têm que lavar as mãos. E não têm, além da falta de empregados nas escolas. E há escolas ainda em que não existem carteiras, os alunos sentam no chão, e essas serão daquelas escolas que provavelmente não irão mesmo abrir. Acredito que por hoje, os miúdos vão levar aquelas cadeiras brancas para casa, cada pai compra a sua cadeira e vão ficar ao ar livre. Quem tiver condições para o fazer, não é? Esse é um outro aspecto também dessas escolas que não têm carteiras. É outro assunto. Vocês como disseram que a ministra respondeu muita coisa. Nós temos o problema, nós temos problemas com, como direi, a questão do excesso de alunos no sistema escolar, não é? Há turmas que têm 100 alunos, mas a ministra disse que deve só ser, a partir de agora, ter 30. Nós fazemos de manhã, e tarde. 30 é muito. E em algumas circunstâncias, acho que hoje já não, mas temos até noite. Eu estudei à noite, quinta classe, por exemplo, por causa do excesso, não havia disponibilidade. A questão é, nos outros países, os outros modelos que estão a tentar experimentar, reduzem por turma, cobrem o excedente ou no período que normalmente não é utilizado. Se a ministra disse tudo, como é que faremos no nosso caso? O nosso caso vai se fazer desdobramento.
Sim, Esse senhora. sistema de desdobramento já existiu nos anos atrás, em que as crianças, podiam, em vez de terem 4 horas letivas, terão 2 horas. 2 horas e meia. 2 horas, 2 horas e meia. Quem entrar às 8, eu penso que às 10 horas termina e entra o outro grupo das 10 ao meio-dia e assim sucessivamente para os... Desculpe, e nesse espaço, a limpeza da sala? Sim, nesse espaço a limpeza... Não haverá intervalo, mesmo para evitar choques e contactos entre os alunos, não é? Esse sistema de desdobramento já existiu na altura em que nós tínhamos um número muito reduzido de salas de aulas. E eu penso que hoje não temos um número aceitável, mas para se fazer desdobramento, eu penso que estamos bem. E depois, por isso é que também levantou-se a seguinte questão, que os alunos poderão ter aulas 2 a 3 vezes por semana, porque uma turma de 100 alunos repartir em um número de 30 ou 25, isso leva aí Mas aqui várias... agora levanta-se uma questão, Maricel e todo o painel pode intervir, que há alunos, como disseste, e eu também já tinha feito referência a isso, que vão ter só 2 horas e meia de aulas. Os alunos, isso para o ensino primário, o ensino secundário são 3 horas e meia, mas vamos falar do ensino primário, que são crianças muito pequeninas que os pais têm que levar e ir buscar. Mas pais que já estão a trabalhar, que não têm motorista, com os problemas de transportes públicos que nós temos, vão conseguir deixar os filhos a tempo e buscá-los a tempo. Ou seja, há aqui uma situação que tem que ser analisada. Rosana, qual é a vossa opinião? Desafios. A Covid nos trouxe muitos desafios mesmo. A doutora Ruth falar, que ela ainda não falou. Sim, sim. São muitos desafios, como já aqui foi bem dito, e, entretanto, requer, de facto, analisarmos os prós e os contras em função de cada contexto. Aqui também foi dito que cada escola é uma escola. Há escolas que têm melhores condições do que outras. Mas, de qualquer modo, digamos, a apreciação dos encarregados de educação é extremamente importante, sobretudo nas classes onde estão as crianças mais pequenas, na primária. E, como sabemos, a criança é mesmo criança, gosta de brincar. Caberá o pai e a mãe irem já passando a mensagem de que não poderão brincar tanto, nem devem mexer nas coisas do colega, etc. Mas é inevitável, efetivamente, que sem esta colaboração do pai, dos pais, vai ser de facto complicado. Entretanto, vamos nos adaptar. Vamos adaptar no sentido de que em cada período, não é, os pais possam contribuir, mas também temos que dar conta daqueles que não têm capacidade de irem buscar as crianças. Se calhar, de certeza, vamos adaptar um outro método. Há crianças que vão mesmo, por inerência, não têm com quem ficar em casa, ter uma programação para estarem em casa e estudarem, acompanharem o processo letivo, e aquelas que sim poderão eventualmente ir para a escola. Não se deve deixar de dar a sua devida importância às aulas ao ar livre, sobretudo para as crianças. Porque, no meu ponto de vista, inclusive, é mais seguro termos a criança num espaço controlado, assegurado, ao ar livre, do que num espaço fechado. Mas são questões a considerar. O importante, de facto, é que possamos dar os primeiros passos, mas com segurança. Segurança para o aluno e segurança para o professor. Ou seja, o Covid vai nos mostrar que as salas à sombra da bananeira ou à sombra da mangueira são mais agradáveis, são mais salutares, não é? Por acaso, a nova adaptação. Há aqui esta questão do regresso às aulas, atenção que não é consensual em grande parte dos países. Sim, de facto. Vimos França, estamos agora a assistir às discussões também à volta do reinício das aulas em Portugal, ou seja, não é consensual, porque no fundo somos todos humanos e há este receio de como tudo na Covid é fixo, as coisas mudam consoante a dança do vírus. Hoje vai começar dia 5, mas pode não começar. Isso é bem verdade.
O Covid tem essa... É uma previsão. Exatamente. Tem essa facilidade de brincar connosco. Francamente, o mais provável é que não inicie. O que eu penso... É uma previsão. Mas no decreto, de facto, está isso. Está sujeito à avaliação epidemiológica. E ainda bem Podemos que dar um passo à frente e sim, podemos recuar. No Covid é assim, para frente e para trás. Depende do contexto. Uns abriram e voltaram Depois a fechar. tiveram que Portugal fechar, abriu e voltou a China fechar. teve E a que África fechar. não fez isso, não é? Todos mundo, Todos. Então, que o que é bom tentaram nisso abrir, é tiveram isso. que fazer um Dá recurso, para fazer isso. Fazer novas experimentações. O que eu penso é que o mundo como conhecemos efetivamente não volta. Isso acho que é o que nós temos que assumir isto. Se é assim, é preciso introduzir a tecnologia no ensino, ponto. Vamos buscando medidas paliativas, mas é preciso olhar para isso. Os trabalhadores, por exemplo, só para dar aqui um exemplo, os trabalhadores que agora estão em casa e têm que ter outros instrumentos, fez encarecer muito o preço dos equipamentos no mercado. Uma subida exponencial. Ou seja, nós temos que pensar ali, nós temos que pensar... De informática. Os equipamentos informáticos disparou. As famílias não conseguem mais adquirir. E com a mesma imposição das circunstâncias, nós temos que buscar soluções em relação a isso. Parceiros externos, ver se adquirimos mais uma fábrica de montagem, porque é para ali que as coisas de facto vão existir. E enquanto isso, há situações de discussão. Alguém falou que no intervalo entra alguém e limpa a sala. Não é uma boa notícia, atenção, porque os outros estão a pensar, inclusive, que não entra ninguém, que os próprios alunos limpem para manter maior segurança. Ou seja, há aqui questões que podem parecer positivas quando ela incide de forma negativa na segurança. Portanto, nós temos que discutir bastante melhor. Eu penso que a discussão deve melhorar. E em relação à igreja, se me permite, porque penso que vai mudar de assunto. Não, ainda não. Qual é o meu grande receio? Eu tenho a apreciação que, quando falamos de igreja, talvez por uma questão familiar, são mais as nossas mães, que são tão devotas, as nossas tias. Estamos a falar de grupo de risco. E, portanto, com as crianças, e também são normalmente as avós que vão buscar as crianças são os grandes vetores, na verdade, da infecção, do contágio por Covid, pelo menos o que dizem a parte dos estudos. E fico muito receosa com essa situação, dado que serão intervalos menores, os pais estão no trabalho, aumenta o tráfego... Agora estás a falar do regresso às aulas. Desculpe, estou a relacionar as duas coisas, se me permite, porque sou obrigada a isso. Os pais estão a trabalhar, há maior tráfego rodoviário por força do aumento também das escolas, enfim. As senhoras saem da escola com os netos e vão para as igrejas. Na igreja, um fomento do contágio. São normalmente pessoas de risco. Estou bastante receosa com a abertura das igrejas. O que eu penso é que também, sob o ponto de vista psicológico, a pensar no meu núcleo familiar, faz imensa falta esse convívio, de alguma forma, porque nós temos que pensar que a saúde, como dizia o Dr. Sazala, Carlinhos Sazala, é corpo e mente. E penso que poderá fazer bem esse convívio religioso, mas eu gostava mesmo que houvesse maior preparo, maior debate com os pastores, enfim, todas aquelas pessoas que prestam serviço nas igrejas, no sentido de sermos quase robôs mesmo. Ter aquela seta da entrada, onde tem que circular, sair, sem beijinhos, sem aquelas saudações habituais. Quer dizer, a observância rigorosa. Porque, na verdade, Rosana, se saímos um bocado do centro do Luanda, depois percebemos que parece que não há Covid no país. Porque as pessoas vivem quase normalmente. E o meu grande receio é que essas senhoras têm que apanhar táxi para ir às igrejas. Com um grupo de risco mais exposto, fico muito receosa com o índice também de mortalidade. Aí já não há muito risco, porque as igrejas só vão funcionar ao sábado e ao domingo. Nesses dias os pais estão em casa, os filhos vão ficar com os pais, não precisam entregar as vovós. Se tiveram doentes ao longo da 50% semana, podem ter apanhado e passam, propaga. Não interessa ser sábado só e domingo. Todo cuidado. Mas ali as avós já não tem como o pai foi trabalhar para depois a criança estar com a avó. Mas ela esteve durante a semana, porventura, com a criança, pegou e vai... É um mecanismo de propagação. Não tem como. Mas de qualquer maneira, eu insisto, o único sítio onde nós respeitamos são as igrejas. E se os pastores fizerem o seu trabalho, porque não acredito que eles também queiram apanhar a Covid, e se os pastores, se os padres fizerem o seu trabalho, são 50 pessoas que entram, são 50 pessoas que vão entrar, e as pessoas obedecem. As crianças não vêm, as crianças não vêm.
As coisas têm que ser, as coisas têm que estar completamente organizadas. Eu não acredito. Por isso, a minha sugestão que se efetivamente redobre a questão da formação, da conversa antes da abertura. Porque isso não funciona assim. Conceição, em relação a esse aspecto, acho que adianta partilhar já. Sim. Que o SICA, por exemplo, criou equipas de fiscalização. Verdade. Que já estão a supervisionar as igrejas, a ver se efetivamente as condições estão criadas. Se as condições não estiverem criadas, não vão poder cultuar. Então isso também é um passo importante. Foi avançado ontem também. Exatamente, é um passo importante. Vamos fechar este tema para um breve intervalo, mas antes, Maricel, tens uma nota a dar. Sim, assim, depois dessa discussão toda, dos receios todos, igrejas, escolas e por causa do reinício, né, ou abertura dos cultos, chamam a atenção uma questão que é eu penso que é de tamanha importância para os angolanos e é importante nós refletirmos, Rosana. Essas medidas que foram aligeiradas, primeiro houve um processo, no setor da educação houve um processo de auscultação, né, dos vários parceiros e o titular do Poder Executivo, antes de tomar a decisão final, auscultou o Conselho da República, que é para então se poder tomar a decisão deste decreto que nós estamos hoje aqui a debater. E fiquei um bocadinho preocupada com o pronunciamento dos líderes dos partidos políticos com relação à questão das autarquias locais. Eu aqui levanto essa questão por quê? Porque autarquias, estamos a falar de eleições. Falar de eleições autárquicas no nosso país, eu primeiro começo por dizer que o titular do Poder Executivo, ao frisar a questão das autarquias no seu discurso de abertura desta sessão, mostrou claramente a vontade política da realização das mesmas. Mas há uma questão que é importante realçar, que não é possível realizarmos as eleições autárquicas sem termos todo o pacote legislativo autárquico aprovado pela Assembleia Nacional. Isso tem que ficar claro. Se não existe o pacote completo de legislação que permite a realização dessas eleições, nós não podemos nem sequer, o Presidente não pode nem sequer convocar essas mesmas eleições. E eu senti assim uma pressão por parte dos líderes dos partidos políticos que devia-se aventar alguma data. Há um outro senão. Não, menosprezam os números. Na agenda da discussão? Não está na agenda, mas eu fico preocupada, eu tenho que preocupar, porque assim, se nós estamos preocupados com o reinício das aulas, por causa do fator Covid, estamos preocupados com a abertura, estamos preocupados com a abertura das igrejas por causa da questão Covid. Por que nós queremos correr com as eleições autárquicas? Eleições acarreta aglomerado de pessoas, movimentação de pessoas. Então, eu penso que aqui nós temos que olhar para os dois lados. Primeiro, a questão do pacote legislativo autárquico. Segundo, o impacto negativo que a Covid-19 causou a nível de todos os países do mundo. Maricel, muito obrigada por esta nota. De resto, foi um assunto já muito falado ao longo de terça-feira com as intervenções do Presidente da República. Vamos então fazer um breve intervalo. Voltamos na segunda parte com mais 2 temas de análise. Até já. Estamos de volta para mais uma ronda de análise no feminino de alguns temas que fizeram manchete ao longo da semana e um deles foi, de facto, a apreensão por parte da Procuradoria-Geral da República de 3 edifícios das 3As, da antiga sede na Avenida Lenin, na Nova Marginal, na Avenida 21 de Janeiro e na Amílcar Cabral, sob gestão de São Vicente, além da rede de hotéis IU e ICA, aqui em Luanda. Em comunicado, a PGR informa que o mandado de apreensão é extensivo aos edifícios localizados em todo o país, com exceção dos que se encontram na gestão do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Além dos edifícios, procedeu-se à apreensão de 49% das participações sociais da acionista 3As no Standard Bank. A apreensão ou as apreensões decorreram no âmbito de um processo aberto por fortes indícios dos crimes de peculato, participação económica em negócio, tráfico de influências e branqueamento de capitais. Josefa Lamberga, esta apreensão aconteceu tarde?
Muito tarde. Ou estas apreensões? Muito tarde, antes de eu até dar o meu pontapé de saída. Muito tarde por quê? Muito tarde porque como é que a Procuradoria, ou como é que o Cofre-Geral da Justiça, como é que o Estado compra imóveis às 3 As? Como é que o Estado comprou? Comprou, quando é que foi isso? Foi agora, em 2019, que começou esse processo. Quando a Suíça já nos vinha, já tratava do caso em 2018. Aqui há alguma coisa que não está certo. Alguma coisa não está certo. Por outra, quando foi que as 3 As declarou falência? Uma empresa daquele porte, uma empresa que cuidava do seguro das petrolíferas em Angola, não pôde declarar falência e só. Quanto é que as 3 As comia por seguros as petrolíferas? Quanto é que recebia? 213 milhões. 213 milhões de dólares. Muito dinheiro, não conheço. Como é que uma empresa, com este valor todo, que consegue tudo isso, declara falência? Se nenhuma petrolífera havia declarado falência. Declarou falência por quê? Já estávamos no pico da crise do petróleo? Como é que as autoridades não investigam essa falência? Normalmente é assim que acontece. O que é que a empresa de resseguros andou a fazer? Será porque este monopólio em 2016 passou efetivamente para a ENSA? Não, pode ser um fator de análise? Não, passou para a ENSA depois que as 3 As declarou falência. Quando as 3 As declaram falência, as empresas não poderiam ficar sem seguros, então passa para a ENSA. E vê bem, e ali há um desfazamento muito grande de valores. Já não havia monopólio, não é? Não havia. As 3 As tinham 90%, ou o Dr. São Vicente tinha 90% do capital das ações. E a Sonangol, sua parceira, só tinha 10%. A Sonangol, a nossa menina de ouro, onde tudo sai. Pronto, só tinha 10%. Como é que as 3 As declaram falência e ninguém, o próprio Estado que tinha ações representadas pela Sonangol nas 3 As, não faz nada. E depois, então, aí só aí é que sai para ir para a ENSA. E a ENSA cobra 100 milhões a menos que as 3 As, na história do seguro e resseguro. Estes milhões todos andaram aonde? Como é que ninguém fez nada? Como é que a inspeção, como é que os resseguros, como é que todas essas instituições que nós temos de inspeção não viram nada? Ou seja, o São Vicente, ou o Dr. São Vicente, desculpa o atrevimento, por ser o sócio maioritário, tinha os 90%, e ele assinava as 2 contas, a dele, a ativa, a 3 As ativos, que é só dele, certo? E as 3 As seguros, que tinha as 10%, ele movimentava as 2 contas, então ele fazia as coisas a saber o prazer. Porque isso não começou de hoje. Onde está o Banco Nacional? Como é que esse dinheiro saiu daqui? Há muito que se lhe diga. E tem mais. Por ele ser sócio, que acredito na minha opinião e na minha maneira leiga de ver, se calhar, o meu atrevimento jornalístico me permite. E tem mais. Esta montanha até pode acabar parindo um rato. Não mais. Pode ter certeza, essa montanha pode acabar parindo um rato. Porque ele era sócio maioritário, ele movimentava aquilo sozinho. Desde 2012 que anda com esse processo, e nós andamos todos aqui a dormir. Só hoje, agora, coisa de dias, passado todo aquele tempo de trazerem as coisas para aqui, os 6 meses, quem trouxer não fica, quem trouxer... Ninguém fez nada, nunca se ouviu falar de nada. O que é que terá, Conceição, o que é que terá estado na base deste atraso? Porque o Ministério Público Suíço foi mandando alertas para o governo angolano, pelo menos desde o ano passado. O próprio São Vicente foi ouvido num processo na Suíça, onde chegou a negar efetivamente que tenha feito algo ilegal. Rossana, eu vou manifestar a minha ignorância em relação ao processo. Eu não domino esse processo. O Carlos Rosado Carvalho fez um bom trabalho, levantou imensos dados. E penso que há muita coisa que foi discutida já. O que me parece sobre essa situação é que há muitas questões, ante os dados que vieram já a público,
há várias questões que implicam demasiadas pessoas e organismos estatais. E este é o grande problema. Porque, na realidade, desde logo, compreender como é que uma empresa que foi criada com maioria da Sonangol, em termos de capital, passa depois essa maioria para um privado, uma pessoa, que é o São Vicente, que passou a ter os 90%. Como é que essa condição, como é que isso se deu? E se São Vicente, ao obter os 90%, fez algum pagamento da compra dessas ações? O buraco é mais fundo. Eu penso que São Vicente, como chama isso? É a ponta do iceberg. É a apreciação que tenho depois de algumas análises. É a ponta do iceberg. Na verdade, ao compreender o caso, iremos encontrar que são pessoas muito constrangedoras. O que penso que a mim desagrada é saber que, em momento algum, o alarme sobre esse caso soou de Angola. O alarme veio de fora. Isso é muito preocupante e diz muito do processo e de outras situações. Na realidade, é uma situação tão específica do setor financeiro, porque as seguradoras pertencem ao setor financeiro, e como parte do setor financeiro tem reguladores, desde logo o ARSEC, o BNA, que de per si, sabe que essas instituições, pela importância que se revestem, têm no seu interior, ou pelo menos deviam ter, não posso afirmar que tenham, mas têm segurança de Estado, têm inteligência. Portanto, essas questões não podem ter passado ao lado de serviços de segurança interna, externa, não podem ter passado ao lado. O que é importante aqui hoje frisar é que é uma situação que a todos nós desagrada, até porque estamos no mês do Herói Nacional, habituamos-nos sempre a festejar com bastante boas lembranças, não é? Com bastante intensidade, e porque também é uma pessoa que nós encontramos algum consenso enquanto angolanos, enquanto nação. E este assunto, num período desse, desagrada a todos, porque mancha a reputação de uma pessoa que representa o Estado. Esse processo cria uma questão reputacional a todos os angolanos. Numa altura que nós estamos à busca de investimento, estamos à busca de financiamentos para melhorar toda a nossa economia. Sabe que Suíça costumamos chamar de um país diplomático, a diplomacia do mundo. Em Genebra temos as organizações internacionais quase todas representadas. Davos, que é Suíça, é o maior fórum econômico mundial. E estamos nós com um processo deste tão constrangedor, ao mesmo tempo aparece o nosso diplomata à busca de concertação para renegociar dívida, não nos abona. Queremos investimento estrangeiro, não nos abona. Portanto, estes danos, que são intangíveis, são danos muito profundos que incidem aos angolanos e à nossa economia. As apreensões destes edifícios, assim como as participações sociais, que têm como fiéis depositários as participações sociais, o IGAP, e os edifícios, o cofre-geral do Estado, estas apreensões representam, de facto, Ruth e Maricel, algum valor? Posso? Pode falar depois. Ok. A medida que foi tomada é bastante positiva. Isso é na base do que está estabelecido na Lei 25/15 de 18 de setembro, a Lei das Medidas Cautelares no processo penal. E, claro, o Ministério Público está a fazer o seu trabalho e foi aqui que vem a vendado de que há outros meandros do processo que as autoridades e as instituições afins de segurança vão escavar o processo para que efetivamente a verdade material venha e se responsabilize quem de direito. Porque afinal, embora penso que houve um período que as pessoas não acreditavam no combate à corrupção e hoje já estão a ver que efetivamente estamos cometendo, pode haver erros no processo, mas estamos a caminhar. Mas e a caminhar com aprendizados. Preocupar e justificar as apreensões? Naturalmente, se há indícios de branqueamento de capital e alguma situação ilegal ou ilegítima, o Estado é soberano e deve naturalmente escavar o máximo possível, não é? Para que efetivamente a verdade seja colocada por cima da mesa e responsabilizado quem deve ser responsabilizado. Maricel, há alguns analistas que dizem que está a ser um processo feito de modo atabalhoado.
assim, eu não sou especialista da área, mas não acredito muito que seja de uma forma atabalhoada. O decurso das infrações em si gera alguma complexibilidade no tratamento que deve ser dado a este assunto. É o que me parece. Porque, ora vejamos, Rosana, primeiro começo por dizer que mais uma prova evidente de que o combate à corrupção no nosso país, eu não me canso de dizer isso, Rosana, é uma realidade. O combate à corrupção veio para ficar. Se as pessoas não levaram em consideração no período dos 6 meses que podiam fazer a devolução daquilo dos bens que, não vou dizer abocanharam, né? Acho que roubaram. Sim, do Estado, não levaram em consideração, hoje terão que arcar com as consequências. É triste aquilo que nós fomos acompanhando esta semana e a semana passada, que foi vinculado na comunicação social. Um PCA de uma empresa estatal que ganhava $100.000 mês, da noite para o dia ou de um período do nada, aparece com $3 mil milhões na conta bancária. Eu penso que isso, nenhum angolano ficou satisfeito ao ver esse tipo de notícia ser vinculada. A ser verdade, Rosana, eu penso que aí esta pessoa deve ser responsabilizada civil e criminalmente, para além de que o Estado angolano deverá seguir todos os trilhos possíveis que é para se poder reverter este valor de dinheiro a favor do Estado angolano. É uma questão que eu fiquei satisfeita com a medida tomada pelo Ministério Público. Pode ser tarde, sim, mas o importante, eu digo sempre, é o passo dado. Chegou no momento que não devia ser, mas chegou-se a essa medida. A questão dos prédios, o pouco que eu pude acompanhar daquilo que são os relatos que estão a ser feitos, o Estado fez bem de tomar essa medida, como dizia. Os prédios não chegaram a ser vendidos. Houve, sim, o titular do Poder Executivo exaurou, sim, um despacho ou um decreto em que autorizava a compra. Mas é a tal coisa, não é? Às vezes, como se diz, quem vê cara não vê coração. A pessoa em causa, não é, que estamos aqui a tratar, o doutor São Vicente, não facilitou também o Estado na compra destes mesmos imóveis, aquilo que tem estado a ser relatado. Por quê? Porque atribuiu-se um valor de 20 mil milhões de kwanzas, se eu não estou enganada, para a compra dos mesmos. E na negociação que foi feita, primeiro é que ele queria que os preços fossem em moeda estrangeira, em dólares. E, em segundo lugar, inflacionou de tal maneira que de 20 passamos para 29 mil milhões de kwanzas. E depois também o Estado angolano também não pode ser sempre o lesado ou o mais lesado. Desta vez, pelo menos, houve cuidado de se constituir uma equipa que é para fazer vistoria e daquilo que foi feito, apurou-se que os edifícios tinham problemas sérios de infraestrutura que não valiam aquele... Daí eu ter perguntado se estes edifícios apreendidos representam algum valor para justificar esta ação da Procuradoria-Geral da República. Não deixam de justificar algum valor, Rosana. Não deixam. Para ver que estes edifícios, por exemplo, os hotéis, estão a ser usados como hotéis. E as pessoas que têm estado a servir como hóspede dos mesmos sentem-se confortáveis nos mesmos. Agora, os edifícios que eu estou a referir são os que seriam usados para a área da justiça. Público, é um bem público? Não percebi. Arrestaram como o quê? Qual é a base do arresto? É um bem público?
Não, é um bem Porque, na realidade, privado, se me permite, mas que foram construídos ou comprados com recursos do Estado. Porque como é que construíram esses As 3As edifícios? é uma empresa privada. Agora, se o Estado angolano mas foi criada com fundos da Sonangol. Fez um investimento na empresa, no ato de negociação, por que é que não amortizou? Porque quando a primeira fase, em 2018, quando quis negociar os edifícios, por que é que não foi na base do tal capital injetado? E foi injetado com base em quê? A Sonangol não é financiadora. Não, não é financiadora. Ou seja, eventualmente as irregularidades vêm de muito longe, de forma consciente. Vêm de muito longe. Por isso é que nós dissemos que as pessoas devem ser responsabilizadas. Isso é um processo as autoridades que tem muito enrolado. As autoridades permitiram. Nós devemos ali, eu penso que a responsabilização, em vez de começarmos com a Sona, com o implicado neste momento, o doutor São Vicente, eu aí começaria a chamar a responsabilidade aos, então, gestores da Sonangol, neste período em que estamos a falar da criação do fundo de pensões, da criação das 3As, porque tudo isso despoletou com fundos do Estado. Não saía nada sem decisão do chefe de Estado, aquilo que nós sabemos. Aparentemente, ou o chefe de Estado, nesta novela, ou o chefe de Estado pode até autorizado, mas os meandros pelo qual as coisas foram feitas, assim, custa-me um bocadinho acreditar que o que nós estamos a ver, o chefe de Estado autorizou o doutor São Vicente a colocar 900 milhões ou 3 mil milhões de dólares na sua conta na Suíça. Deixa-me só dizer uma coisa. Agora eu pergunto aqui, agora eu pergunto aqui, minha colega, é justo um único angolano ter na sua conta bancária, não é conta empresa, a conta pessoal, 900 milhões de kwanzas, primeiro. Primeiro. Segundo, quando esses dinheiros foram saindo da Angola, para se criar esse fundo de pensões, para se criar as 3As, houve um decreto presidencial que orientou a criação dessas mesmas empresas. Que deu exclusividade para segurar as empresas petrolíferas. Só um minuto, deixa-me só acabar o meu raciocínio. Claro. Para além disso, estes dinheiros foram saindo da Angola com a justificação de que iriam para o exterior do país ou para a Suíça para se criar uma empresa que havia de fazer a gestão do resseguro dessas mesmas asseguradoras nacionais. Aí eu pergunto, o dinheiro foi saindo. Aonde é que esteve a unidade de inteligência financeira da Angola? Que tudo bem, houve essa justificação de que esse dinheiro iria para o exterior do país para investir na empresa que iria fazer o resseguro. Seguimos os rastros desse mesmo dinheiro depois de estar lá fora? Você poderia fazer assim mesmo, porque você não é a mim mesmo. Mas deixa-me agora porque dizer eu estou a sentir, eu não estou a levantar a questão para si. Eu estou a levantar a questão para debate aqui no painel. Nesta novela. Não estou a pessoalizar. Eu aqui chamo a responsabilidade à Sonangol, chamo a responsabilidade ao IFE e chamo a responsabilidade ao BNA. Essas instituições devem ser responsabilizadas. Todos. Para mim, esta novela ainda, cuja posição, nesta novela, cuja posição ainda está no adro. Vamos ouvir a Conceição, porque a Conceição tinha... Maricel enrolou, depois concordou comigo, depois enrolou. Mas é o seguinte, Maricel. Estava a dizer Eu não enrolei. Estava a dizer que... Não enrolei. É justo o angolano ter 900... Porque tenha 900 milhões e mais alguns zeros em cima. A questão não é essa. Se os ganhou licitamente... Nós precisamos de criar uma classe rica. O país precisa disso. Mas a questão que se levantou não foi a licitude. De dizer que não é justo ter um angolano com dinheiro fora, não é, do ponto de vista objetivo, não é essa a questão. A questão é se o dinheiro saiu daqui como dinheiro público ou um dinheiro privado. O que nós compreendemos pelas questões do resseguro ou no resseguro e sai de uma conta corporativa para uma conta pessoal, percebemos aqui artimanhas que o regulador podia ter verificado. Entretanto, deixa-me dizer que com essas lacunas de observâncias do nosso sistema financeiro no país, não só fragiliza o país em termos de credibilidade, como muito dificilmente, por mais que se incite boa negociação diplomática, recuperaremos o valor todo. É muito difícil, deixa-me dizer porquê. A Suíça é um paraíso fiscal. E vive dessas situações todas, vive precisamente das finanças... Mas uma coisa engraçada... Não, mas já existem cartas rogatórias... Está bem, existem as cartas rogatórias, mas
o governo suíço portanto, é soberano. Nós vamos ter que pagar, se a negociação for boa, tem os impostos, tem as multas, tudo isso. Nós vamos sair a perder de alguma medida. Ou seja, quando nós permitimos que o dinheiro daqui saia para fins inconfessos, por mais que se busque melhor diplomacia, nós não conseguimos retornar o dinheiro. Ou seja, é preciso evitar que isso aconteça. Há uma coisa interessante que eu ia dizer a pouco, Conceição, que a Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro da Suíça anunciou que vai investigar o banco onde estão os 900 milhões congelados. O que é que isso significa? É que eventualmente tenha notado alguma fragilidade institucional, do ponto de vista dos regulamentos que protegem o branqueamento de capitais. Pelo tempo até que lá está o dinheiro nessa instituição e não terem sido ativados os alertas há mais tempo. Dizem eles que o objetivo é garantir a ordem jurídica e a aplicação da lei. Não? Mas é em relação à capacidade de monitorar e estar fora de lavagem ou de branqueamento de capitais, porque sabe que os bancos internacionais, sobretudo a Suíça, vivem precisamente isso, de que os seus bancos são perfeitos e sabe que a comunidade internacional, por questões que têm a ver com terrorismo, pressiona muitos paraísos fiscais, em especial a Suíça, Malta, enfim. Ou seja, eles têm que garantir que há supervisão efetiva para evitar o financiamento com destinos errôneos. Ou seja, se esse dinheiro entrou da forma que entrou naquele banco, é porque eventualmente há fragilidades institucionais que precisam ser revistas e o banco corre o risco de pagar multas severas por isso. É uma coisinha que eu quis fazer um reparo aqui a Maricel. Quando a Maricel diz que não se chegou a comprar os edifícios, o segundo comunicado da PGR, não sei se a Maricel ouviu, a PGR retira dos edifícios apreendidos 2. Um é a sede das 3As, onde vai funcionar a PGR, porque de facto já foi comprado. Foi sim, há 12 edifícios. Algumas unidades foram já compradas. As outras é que não. As outras 22 é que onde iriam funcionar os tribunais é que não foram. Mas de facto o Estado, já pagou os 100 mil. E então tinha esse dinheiro do suposto financiamento que devia amortizar, só para poder compreender a lógica processual desde o início. Ou seja, outra pergunta que também que a Rosana fez. Se este confisco cobre? Não cobre. Precisamos de avaliar quanto custa os 46% das 3As no Standard Bank. 49%. Quanto custa? Não temos esse valor. A questão é cobrir em relação ao financiamento que o Estado terá proposto. Isso é a pergunta que a Rosana fez, é isso que eu estou a dizer. Não podemos falar com certeza nisso, porque nós não sabemos quanto valem estas ações do Standard Bank, dos 49% que as 3As têm no Standard Bank, para podermos ver se esta apreensão que a PGR fez vale ou não vale, significa alguma coisa para tudo que foi retirado deste país. Não sabemos, não podemos, não temos como. Estamos a ver o que podemos, a esta altura, antever para este caso, se pensarmos que São Vicente fez transferências reiteradas entre 2012 e 2018 para este banco na Suíça, em contas em seu nome, em nome dos seus familiares, e se tivermos também em conta que a Suíça instaurou um processo contra São Vicente em março do ano passado. Bem, eu penso que quer o Estado angolano, os diplomatas, enfim, farão de tudo para recuperar algum dinheiro. E poderão fazê-lo. A questão aqui que se coloca não é recuperar este dinheiro, é o Estado angolano, compreender o quanto de facto saiu. E chegar-se a isto compromete muita gente, Rosana, compromete muitas instituições. E receio que eventualmente não se dê conhecimento público da realidade, que o caso da montanha de onde nasce essa situação. Portanto, é o meu receio que não venhamos a conhecer efetivamente o caso como tal na essência e daqui a pouco surge uma nova situação qualquer, mais interessante para o debate e essa esquecemos. Mas o importante para mim, para não parecer que sou demasiado polêmica, é dizer que o melhor é nós, doravante, evitarmos que situações se repitam. Fico muito contente que o nosso BNA hoje vai sofisticando algumas medidas de compliance, dos alertas, enfim, para estas situações. O próprio sistema internacional
funciona, mas já reparamos que funciona como funciona, porque senão já tinha, na verdade, pois. era um caso, já tinha vindo ao público há algum tempo, o caso não é novo, e como este, receio haver outros, e portanto, eu penso que o que interessa é evitar doravante, Rosana, porque este caso, a sua amplitude é muito maior que o que estamos a discutir hoje. Precisamos de perguntar, acima de tudo, que país queremos deixar para as futuras gerações. Absolutamente. Porque as questões de corrupção e que temos ouvido e acompanhado, de facto, fragilizam demasiado digamos, a robustez que se tem de dar ao desenvolvimento social e económico do país. Mas são as pessoas, então nós é que temos que efetivamente mudar. E acredito que atividades como, ou ações como, colocarmos no ensino primário educação financeira, vai ajudar sobremaneira a combater a corrupção e a elevar já o nível de entendimento do respeito pelo bem alheio e o bem público. Josefa e Maricel. Rosana, eu, para esta questão ou para as demais questões que nós temos estado a acompanhar aqui no nosso país, eu penso que a Assembleia Nacional tem matéria de trabalho para o Código Penal que o titular do Poder Executivo devolveu para se fazer, para ser revisto. Pode-se introduzir neste Código Penal a figura do enriquecimento ilícito ou o enriquecimento sem causa. Por quê? Porque não podemos continuar a assistir no nosso país pessoas que do nada, eu digo mesmo do nada, ascende para um determinado cargo e X tempo depois é considerado milionário ou bilionário. Não podemos. A outra questão que eu gostaria de apelar mais uma vez, e é isso agora deixo para a atual direção da Sonangol, nós temos estado a acompanhar esses escândalos ou essas questões de lapidação do erário público, as pessoas que ficaram milionárias no nosso país. Muitas delas é da Sonangol, uma empresa estatal, aonde vão debicar para poder organizar ou ostentar aquilo que tem estado a ostentar. Mas será só a culpa da Sonangol ou aqui a culpa morre solteira? Não, a culpa não é só da Sonangol. Eu estou a dizer que a Sonangol é de lá onde muitos vão tirar. Para hoje nós estamos a acompanhar esses casos mediáticos que temos estado a acompanhar. Então, a atual direção da Sonangol, o IGAI tem que fazer um acompanhamento, o IGAI, o BNA, a UIF, fazer um acompanhamento cerrado, porque o dinheiro dos angolanos não pode estar a beneficiar outras nações, mas sim os próprios angolanos. Nos roubos, a expressão é essa, nos roubos a culpa não pode morrer solteira. Não pode. Porque os roubos têm rosto, têm nome e têm valor. Então, o que se pede aqui, e diz bem agora, Maricel, os organismos todos de inspeção, de fiscalização, têm que funcionar. E Conceição, não, nós temos que ver o fim deste caso. Temos que ver, sim, senhora. Não, as entidades têm que ver, é muito dinheiro, as entidades têm que vir, é muito dinheiro. E depois, para nós também podermos perceber como é que funciona isso, de um negócio desse tão forte, o Estado ter 10%, como analisaste muito bem, o privado tem 90%, ele declara falência, ninguém diz mais nada e vai. E 10 anos depois aparecem 900 milhões sem explicação. Diz bem a Maricel, a Sonangol tem muito para dizer. Impossível morrer solteira aqui a culpa. Pode. E este assunto ainda volta para aqui. Eu acho que há um outro, caros colegas, há um outro mecanismo que também iria, no meu entender, fortalecer, digamos, ou incentivar as pessoas a serem mais honestas e até declararem que tivemos alguma fragilidade num dado momento da nossa vida e agora queremos acertar as contas. É a divulgação de quanto já foi devolvido e também do número de pessoas. Podemos não saber nomes, mas pelo menos saber que X pessoas devolveram no período tal o montante X. Okay. Isso vai encorajar, de certo modo, a que se inibam de ter essas práticas, mas também incentive outros a se revelarem.
Vamos passar para o próximo tema. 176 milhões de mulheres em todo o mundo vivem com endometriose. Na última segunda-feira, a televisão pública de Angola começou uma série de reportagens onde algumas mulheres falam do preconceito, de como vivem com a doença, da depressão, da histerectomia e também do suicídio. Chamou-me a atenção o facto de vermos aqui uma menina de 13 anos que chegou a pedir à mãe que lhe seja tirado o útero. O que é que vocês têm a dizer sobre isto? O que é que representa, na vossa visão, a endometriose? Quais são os riscos? O que é preocupante neste cenário? É uma condição, não é, doutora? Não vamos dizer que é uma doença, né? É uma condição, de facto, que acomete muitas mulheres e que, de facto, é preocupante. A OMS já diz que é a doença, não é a doença, é a condição do século das mulheres, é o flagelo das mulheres. É muita dor junta. Uma menina que começa a menstruar aos 9 anos, se por acaso já tem, não sei se você é na genética, não sei se na genética, o endométrio, começa logo com dores. Menstruar aos 9 anos, ter a menarca aos 9 anos e começar logo com dor é muito sofrimento. Claro que chegamos a essa altura com vontade de suicídio. É um crescimento horrível, porque está numa fase em que se está a descobrir o corpo, mas já está com dores. Há uma fase que ela quer passar para a vida sexual, mas já está com dores. Não é? E quando entra para esta vida tem as dores. E para culminar, a endometriose acaba por levar também as mulheres à infertilidade. Corta daqui, corta dali, corta daqui. É médico, né? Nós vamos falar assim por cima. Acaba aqui a doutora Maricel depois pincelar com os dados médicos, mas que é uma situação completamente preocupante. E nós deveríamos, de facto, dedicarmos um bocadinho mais a esta questão. Acho que este trabalho que a televisão passou durante estes 3 dias foi importante. Acho que despertou, vai despertar um bocadinho mais o Estado, a recessão social, o próprio Ministério da Saúde, as organizações da sociedade civil, nós mesmas. Abordarmos um bocadinho mais sobre esse assunto, ir atrás disso, descobrir, tentar dar conforto, levar conforto a estas senhoras, que não são poucas, as meninas, não sei, a medicação, se é cara, se não é, como é que nós podemos ajudar, como é que o Estado entra aí, se pode subvencionar alguma coisa, como é que se pode ajudar, porque de facto foi arrasador o que vimos, o que pelo menos eu particularmente vi esta semana na televisão. Não esperava assim tanta gente, nem tanto sofrimento, não esperava. E o que algumas das nossas entrevistadas disseram é que os médicos nem sempre têm a resposta de maior conforto, Maricel. Infelizmente. Rosana, durante muitos anos, o raciocínio clínico de muitos profissionais de saúde quando uma mulher referia a dor, neste caso só dizer dor, são vários os sintomas da endometriose: cansaço, irritabilidade, dor na região pélvica, dor quando a mulher está no período menstrual. Mulheres há que sofrem desta situação desde o primeiro período menstrual, que nós chamamos a menarca, até a idade adulta. Sofrem. E durante muitos anos, eu digo mesmo, ainda sem ser profissional de saúde, ouvíamos pessoas profissionais de saúde a dizer: não, tem que tomar anticoncepcionais, não, tem que engravidar quando tiver o primeiro filho, esta situação vai passar. E fomos vivendo anos e anos com esta situação e mulheres a sofrerem. Hoje a medicina, e aí onde eu falo do raciocínio clínico, hoje a medicina já nos dá ferramentas e também o número de casos que tem estado a ocorrer às unidades hospitalares já leva o profissional de saúde mais facilmente pensar na possível, em função dos sinais e sintomas que a paciente apresentar, em pensar na endometriose. E dizer também que aqui no nosso país nós ouvimos sim os relatos que foram apresentados pelas
telespectadoras da televisão pública de Angola, que muitas delas têm que recorrer ao exterior do país. Mas no nosso país hoje também podemos falar em tratar, infelizmente, que tratamento, não é? E a histerectomia é a solução? É a única solução para estes casos? Não é a única solução. Há casos de endometriose ligeira, não é? Que não, há moderada, há severa, em que os analgésicos ajudam durante algum tempo a amenizar a dor. Mas depois chega uma determinada altura que a intensidade da dor vai aumentando, o fluxo sanguíneo no período menstrual aumenta, a dor pélvica é intensa. As mulheres começam a referir dor até na altura do ato sexual, que isso é uma das coisas que deprime em grande medida a mulher. Para além de levar à infertilidade, também é motivo de muitas separações de casais, porque na altura em que o casal quer estar bem, não pode estar. Primeiro que o período menstrual não é o habitual que as mulheres têm. É um período menstrual que normalmente é prolongado. É mais longo. Tende a ser irregular. Há essa questão da dor. A mulher, quer dizer, está na maior parte do tempo com a mente... Então justifica-se aqui tratamento psicológico, Rodrigo? Aí a intervenção tem que ser mesmo multidisciplinar. Um acompanhamento, não Sem um tratamento, dúvida, mas um acompanhamento. sem dúvida. Há aspectos que devem e merecem uma atenção multidisciplinar. Por exemplo, eu trago à mesa a estatística do Brasil, que eu pude ver, sendo que os principais sintomas já foram aqui reiterados, são a dor e a infertilidade. Dos 100%, cerca de 20% são mulheres que têm dores, mais 60% têm dor e infertilidade. E há 20% que só têm infertilidade. Isso, inclusive, há aqui um balanço que devemos fazer em termos da demografia da população, não é? Portanto, se eventualmente 60% das mulheres que estão acometidas com essa doença não puderem ter filhos, isso vai revolucionar determinados países, determinadas regiões. Há toda uma necessidade de nós, de facto, olharmos para este processo como uma necessidade de irmos estudando já cada caso para irmos respondendo e podemos criar programas de apoio psicossocial, de gestão das emoções, para darmos um conforto a estas mulheres que padecem desta doença. Conceição, tua opinião? Olha, eu quero cumprimentar-vos, enquanto estação, por terem feito tão importante serviço público. Eu também desconhecia as implicações tão profundas como vimos nas últimas semanas da doença. Por vezes conhecemos uma pessoa ou outra, mas não tínhamos uma ideia real da intensidade com que as pessoas vivem. Portanto, o vosso programa, ou a série de reportagens que fizeram, de certo terá servido como uma grande lufada, um grande conforto para quem padece com doença, perceber desde logo que não está só. E um alerta também? Que não está só, sobretudo a empatia por parte dos familiares, dos seus. Porque, como é uma doença de implicação social muito grande, desde o meio familiar ao social, se não houver empatia por parte destes, os problemas de fórum social são mais intensos. De modo que ter percebido, e cumprimento as senhoras que deram o rosto, que nós temos a mania dos tabus. Que no início não queriam falar e depois já se sentiram mais à vontade. Fizeram muito bem em fazer, porque estabeleceram muita empatia e conforto a milhares de senhoras e meninas que padecem do mesmo mal. Eu gosto muito de apreciar nos últimos anos a consciência civil em Angola, de cidadania, que até há já a Associação de Desempregados, deve ser a maior associação que há em Angola, mas para dizer que, eventualmente, as senhoras deviam organizar-se em associação, desde logo para que falem dos problemas comuns e, como acontece no Brasil, busquem, eventualmente, se justificar em número, soluções a nível das políticas públicas. Porque muitas senhoras, como nós apreciamos na série das vossas reportagens, muitas das senhoras não podem sequer trabalhar. Não podem trabalhar. E então o apoio psicossocial, fez muito bem ter mencionado o psicossocial, a estas pessoas não pode ser descartado. Chegamos a relatar o caso de uma mulher, no caso foi uma amiga que deu o relato,
de uma mulher que se suicidou. É verdade. E fiquei impressionada com a história da Ferreira. Primeiro gostei da senhora ter estado com o pai, porque não é muito comum, normalmente são as mães. E aquela abertura entre filha e pai, penso que passa uma mensagem muito forte, mas também o fato de que vive desde a adolescência de cirurgias, portanto, de invasão, portanto, procedimentos invasivos. Ou seja, foi claramente um despertar de que é um problema que tem que ser observado de forma mais madura no seio familiar, que essas pessoas precisam de mais apoio emocional dos seus. E esse contributo vocês deixaram muito claro. Tanto aqui o apelo, como já referi, é que progridam estas senhoras para uma associação, assim como a senhora Ferreira tentou persuadir a amiga a não cometer o suicídio, ao nível de uma concertação maior, uma associação, podem efetivamente evitar outras situações e buscar formas de viver com a doença, porque é assim que tem que ser, não é, Maricel? Mas a questão tradicional pesa de algum modo aqui? Acaba pesando. A questão cultural pesa. Pelas consequências na forma fundamentalmente como estas mulheres que essas... encaram a sua condição com endometriose. Pesa muito, Rosana. Por isso é que delas não poderem ter filho, como também uma das entrevistadas falou, a discriminação que sofre no seio da família e da família do marido, porque você não consegue ter filho. Então aqui há uma coisa, já que o casamento é para procriar. Não é só para procriar. Não, na concepção tradicional. Já que o casamento é para procriar. Se por acaso não consegue procriar, está a gastar dinheiro. Acaba o molho. Então não funciona. Então há tudo isso. Há toda esta situação. No seio familiar tradicional é horrível, pela forma como as pessoas encaram. Esta rapariga é doente, não serve e o estigma. É estigmatizada completamente. A cultura tem muita influência e motivo pelo qual, assim, Rosana, o tratamento, eu estava a falar a administração de fármacos alivia, mas o tratamento mesmo é a cirurgia, fazer a esterectomia. E fazer a esterectomia é a maior dificuldade que nós encontramos psicologicamente para nas mulheres, porque logo a priori ela diz, eu vou deixar de fazer filho. É uma mutilação. É uma mutilação. Mas para esta situação da endometriose, nós podemos, como se diz, arrastar, não é? Não ser submetida a pessoa à cirurgia hoje, mas em algum momento vai ter que ser submetida à cirurgia, porque depois chega um momento em que já não se consegue tolerar a dor. Por isso é que eu disse bem que a abordagem desse tipo de patologia ou desse tipo de pessoas tem que ser multidisciplinar. Vamos falar do ginecologista, vamos falar do psicólogo, quer dizer, há aí uma série de profissionais que devem estar envolvidos no tratamento desta patologia para que psicologicamente a mulher termine bem os seus últimos dias de vida. Maricel, é possível fazer a esterectomia em qualquer idade? Dependendo do grau da doença. Okay. E a vontade da paciente, conta ou não? A vontade da paciente, porque temos que respeitar isso, fundamentalmente. Não tem outras interferências. Uma menina, por exemplo, de 15 anos fazer, já não tem outras interferências. Sim, aí vamos mexer com o estrogênio desta mesma mulher, não é? Mas aí é o que eu digo, com esta abordagem psicológica, com esta abordagem multidisciplinar, nós conseguimos consciencializar a paciente dos riscos que ela corre ao levar mais tempo com essa mesma patologia, porque há adolescentes que aos 9 anos a menarca aparece já com muita dor. Ela vai tolerando a dor durante algum tempo, mas chega um momento, nós já acompanhamos inclusive na reportagem, que é uma menina que diz, mamãe, eu prefiro que me tirem o útero do que continuar a sofrer com esta dor. Então, se haver vontade da família, da própria paciente em si, esta abordagem multidisciplinar, muitas das vezes, para não perdermos a vida desta pessoa, o melhor é fazermos a esterectomia. Sim, a esterectomia. Para fechar, permita-me só aqui uma provocação. Conheço o caso de uma angolana, e penso que conhecemos todas, que com problemas similares terá recorrido à barriga de aluguer no exterior para ter filhos. Ou seja, algumas senhoras, porque percebi na série de reportagem, algumas têm capacidade financeira, vão saindo do país para fazer isto ou aquilo, para, alguns métodos mais paliativos da doença, se calhar poderiam imprimir essa possibilidade. E acho que não têm a possibilidade de recorrerem a isso financeiramente.
lá está, a congregação talvez consigam pressionar algum tipo de subsídio, mas é uma vontade, acho que todas as mulheres que desejam deviam ter esse direito, quer pela via natural ou por outras alternativas, que hoje o mundo já apresenta essas soluções. Sim, essa questão da barriga de aluguer é uma questão também de legislação. Não. No caso, a angolana, absolutamente, a angolana que tem os filhos dessa forma... fazer no exterior do país, sim, mas absolutamente. De legislação é olhando para o nosso país. Desfecho do Política no Feminino, vamos olhar rapidamente para o caso da imobiliária Gefran, que começou o julgamento na primeira sessão da Sala dos Crimes Comuns do Tribunal Provincial de Luanda. Em causa estão pelo menos 400 clientes com os quais a imobiliária Gefran terá contraído uma dívida que está estimada em 3 mil milhões de kwanzas. Peço-vos que, e como disse muito rapidamente, só por uma questão de tempo, porque há outros compromissos ainda ao nível da nossa televisão, que olhemos aqui para esta questão que não é de todo nova na nossa sociedade, mas que são muitas pessoas envolvidas. Não é? Chegou a hora dele prestar contas, não é? Era um projeto com muito boas intenções, e como de boas intenções o inferno está cheio, com muito boas intenções, mas que não conseguiu, de facto, concretizar. As pessoas reclamaram, foi a tribunal, e, de facto, ele vai ter, perante a justiça, justificar e, se calhar, devolver o que ele tem, que ele recebeu das pessoas. Eu não sei se... Pronto, ele é acusado de burla, no fundo, né? Mas é uma burla, assim, muito clássica, ok? Uma burla clássica. Tenho muita pena, porque... Clássica por quê, já agora? Porque ele iniciou o projeto bem. Ele chegou a entregar casas aos primeiros clientes. Eu falo com conhecimento de causa. E então, ele conseguiu entregar casas aos primeiros clientes. Mas depois aconteceu um atropelozinho ali no meio da construção que lhe fez perder o norte. E então, hoje, infelizmente, tal como todo mundo deveria acontecer, vai a tribunal prestar contas sobre a burla das outras pessoas. Roubar é muito feio. Conceição. Sim, está a olhar para mim a Rosana. Rosana, eu terei comentado este caso há largos meses atrás, numa estação radiofónica. Na altura, e como penso que de resto ao longo do tempo, não há publicamente uma posição da outra parte. A outra parte aqui é o empresário. Eu não tenho um claro posicionamento, pelo que não conheço bem o caso. O facto é que, e fico aliviada, que o processo hoje, diferente do tempo em que fiz o comentário, está no sítio que tinha que estar, está em sede de justiça. Anteriormente, a notícia veiculada fazia, portanto, nota de que havia reclamação e que os cidadãos se sentiam um bocado sem pátria, né? Um bocado abandonados. E hoje, então, o processo está conduzido, está em sede da justiça. Espero que se explore os elementos todos e que se possa cobrir os quase 500 famílias que terão pago. O que me parece, porque conheço mais ou menos o setor imobiliário, de construção e imobiliária, será aí alguma situação de gestão do negócio por parte do empresário, que são percalços muito comuns aqui em Angola, no setor, que muitas das vezes nós vendemos o projeto à planta, na planta, e com o que recebemos vamos construindo, e pode aí acontecer um desfazamento, quer pela alteração da inflação ou cambial, há uma série de variáveis que podem alterar e reduzir a capacidade de resposta. Portanto, não vamos condenar sem conhecermos bem a situação. O fato é que há famílias que têm que se ver essa situação reposta e eu espero que em sede de justiça isso se reponha. Rosana, a questão está em sede de justiça. São raros os casos no setor imobiliário que chegam até a justiça. É uma questão que nós devemos ficar satisfeitos se realmente houve burla, porque nós temos que habituar a nossa sociedade a responsabilizar as pessoas pelos atos que cometem. Então, vamos aguardar o desfecho desta questão. E no meio deste processo há o papel do INADEC, Ruth. Naturalmente, e é bom que, de facto, quando o INADEC cumpre o seu papel. Mas, de qualquer modo, como foi bem dito aqui, precisamos de conhecer a verdade dos factos, precisamos de ter o empresário a justificar também, porque não sabemos qual é a sua versão.
tem o conhecimento que a empresa continua a construir casas, significa dizer que, de certo modo, há, de facto, capacidade de. Porque temos que colocar a seguinte questão: será que todas as pessoas que estão a reclamar já pagaram a totalidade? E o que pagaram permitirá efetivamente que já lhes seja entregue uma casa? Então, são questões que acredito a Justiça vai poder colocar ao empresário e à sua equipe para poder responder. O importante é que se faça justiça. Se eventualmente houve alguma falha do empresário, que se justifica, mas se não houve, também que se esclareça à sociedade. Conceição, Ruth, Maricel e Josefa, muito obrigada por este momento. É mais uma edição do Política no Feminino. Estivemos a analisar aqui 4 dos temas que fizeram manchete ao longo desta semana. Como sempre, foi um prazer ter estado consigo. Desejo a todos a continuação de um bom resto de noite e um ótimo fim de semana.